Bem-vindos ao podcast que a MCI faz para ti. E neste ano de 2024 estamos com um quadro maravilhoso. Estamos a falar de missões, estamos a falar do ministério apostólico e para isso estamos a convidar os pastores da Missão Cristã Internacional, da MCI, aqueles pastores que fazem a supervisão, o acompanhamento de algumas igrejas em alguns países de África. Já tivemos aqui no episódio anterior, tivemos aqui como convidado o pastor Luciano Portillo, e então falamos sobre missões em Angola e Guiné-Bissau. Então você pode assistir esse podcast se você ainda não assistiu. E hoje eu tenho aqui um amigo para conversar aqui conosco, para que você conheça um pouquinho daquilo que a MCI está a fazer em 2 países. Mas primeiramente, antes de falar o nome dos países, peço que você faça aí a subscrição do nosso canal do YouTube para que você possa receber tudo aquilo que nós estamos a produzir para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. E também assina aí as notificações para que você fique sempre por dentro de tudo aquilo que nós estamos a publicar, tá bom? Sempre para a glória de Deus, sempre para a edificação do corpo de Cristo. Então eu vou agora apresentar o meu convidado e depois vamos falar desses 2 países. Então, bem-vindo, pastor Arlindo Gomes. Olá, muito obrigado. Obrigado aqui pelo convite de poder passar aqui para todos aqueles que já fazem parte aí do podcast, que andam aí acompanhando a Missão Cristã Internacional e agora com esse novo quadro de nós podemos falar das missões, que isso também é muito importante, para aqueles que já fazem missões ou aqueles que contribuem já com as missões, fiquem a saber aquilo que nós estamos a fazer e também incentivar outras pessoas que estão, talvez em muitos países que estão a ver nesse podcast, né, possam também estar aí motivados para orar, para fazer missões, enfim. Mas é um prazer estar aqui nesse Muito podcast. bom, muito bom. O pastor Arlindo Gomes é um amigo do coração, e a gente tem aí uma aliança mesmo de coração para servirmos a Deus juntos. E o pastor Arlindo tem sido um cooperador do nosso ministério desde o ano de 1999. A MCI, ela teve o seu início em 1997. E em 1999, o pastor Arlindo, que na época não era pastor, o Arlindo veio fazer parte da nossa comunidade, da nossa igreja, que ainda era ali na região do Pendão, de Queluz, e o Arlindo amou a visão e realmente fez uma aliança de coração conosco. Na época ainda ele era solteiro e Deus fez muitas coisas na vida do Arlindo na MCI. Então ele se tornou líder, ele se casou, e ele teve filhos, se tornou pastor no ministério e hoje supervisiona 2 projetos, um grupo de igrejas, tanto em Moçambique quanto em Malawi. O pastor Arlindo hoje, ele é pastor também da MCI de Santarém. Esta é a visão da MCI. Os nossos pastores que são supervisores, que realizam o ministério apostólico, também são pastores de igreja local. Então, o pastor Arlindo é pastor ali na MCI Santarém. Desde quando, pastor Arlindo? Olha, o projeto Santarém ele começou em 2005, mas mudei para Santarém em 2009. Então, a partir de 2009, nós temos a igreja implantada com o pastor, com um espaço e já com alguns membros de pessoas que a gente já havia ganhado para Jesus nesse tempo que tínhamos lá apenas um grupo de vida, né? Começamos com um grupo de vida. Foi desafiante, porque também foi o primeiro projeto da MCI fora daqui da região da Grande Lisboa, né? Foi o primeiro projeto, foi a primeira igreja que nasceu. Nós plantamos. Plantamos. Então, assim, eu sou muito privilegiado por isso, né? Depois também, né, tem aqui uma observação para fazer, que o pastor Sidson, por exemplo, eu conheci o pastor Sidson no dia que eu cheguei em Portugal. Isso é muito interessante. Eu cheguei aqui no domingo, e aí à noite a gente teve a oportunidade de nos conhecer. Foi muito interessante isso. Que bênção, graças a Deus, e estamos nesta caminhada servindo ao Senhor juntos. Que bênção. E
para que vocês possam entender também, no episódio anterior, em que eu estive a falar com o pastor Luciano Portillo, nós falamos que a primeira missão que a MCI desenvolveu, implementou em algum país de África, foi em 2010, que a gente começou com Angola. E em 2015 é quando o pastor Arlindo vai ser, então, desafiado para dar início ao projeto AMCI Moçambique. E então nós tínhamos lá um contato, um irmão chamado Carlos Vale, e através deste contato que nós tínhamos já desenvolvido um relacionamento à distância com este irmão, através deste contato o pastor Arlindo aceitou o desafio e fez a primeira viagem a Moçambique. Conta um pouquinho desta primeira viagem. Essa primeira viagem foi mesmo primeira viagem, né? Marinheiro de primeira viagem. Essa viagem foi muito interessante e houve muitos desafios, porque era algo diferente que eu ia fazer. E não só isso, a gente só tinha lá o contato e de certa forma, a fotografia da pessoa que eu ia encontrar em Moçambique. Então eu tive que fazer várias escalas no voo e quando cheguei no aeroporto de Maputo, então havíamos combinado para que ele e mais um pastor ia me receber, o Carlos, e mais um outro pastor, que era o pastor Luiz, que é um grande amigo lá também. E eles não chegaram no horário do voo, que o voo chegou, eles não chegaram no mesmo horário. Então eu cheguei num país que eu não conhecia ninguém, que só tinha a fotografia da pessoa que eu ia encontrar. Estou lá no aeroporto à espera e olhava. Depois o choque cultural, para mim as pessoas eram todas iguais, que também há isso, né? Não estava preparado assim para, dentro da visão, reconhecer as pessoas, você tinha fotografia. Eu olhava para a fotografia, olhava a pessoa, parece que... Não, mas não é. Então, eu ainda fiquei no aeroporto aí umas 2 horas, e o pior disso, que eu ligava para a pessoa e ele não atendia o telefone. Eu ligava, ele não atendia. Por quê? Porque eu estava a ligar via WhatsApp para ele, que eu ainda não tinha um cartão de lá do país para colocar no telemóvel para poder fazer as ligações a partir de lá. Então, eu estava a fazer via WhatsApp. E a dificuldade dos dados móveis, de ter dados móveis em alguns lugares da África, e no caso, para eles, onde eles estavam, estava difícil. Então, eu não conseguia comunicar com eles. Então, eu já estava preocupado que, se eu ficar aqui mais umas 2 horas, eles não aparecerem, aí vai ficar difícil para mim poder fazer alguma coisa aqui que eu não conheço ninguém. E eu havia levado Bíblias, já havia levado algumas coisas que era para doação. Então, eu já estava na ideia de que, se eles não aparecem, eu vou tentar remarcar essa passagem um pouco. Isso foi em 2015. Em 2015, porque a viagem era para ficar 10 dias lá. Então, eu vou remarcar essa passagem o mais rápido possível e vou procurar aqui uma outra igreja, uma outra associação aqui, para poder distribuir pelo menos as coisas que eu trouxe para os irmãos, né? Eu não tenho outra forma de fazer isso. E aí, lá passadas as 2 horas, aí chega lá o Carlos, né? Chegou o Carlos, me desculpa, a gente atrasou e tudo. E depois eu fui compreender que realmente era trânsito e tudo, era tudo improvável de chegar lá a tempo. Mas tive essa experiência de que quase voltei para trás antes de... Porque se você observar bem, a MCI faz missões com muita ousadia, com muita coragem. Porque eu desenvolvi um relacionamento à distância, online, com o Carlos, e avisei o Carlos, olha, vou enviar aí um pastor da MCI. E, a partir daí, coloquei o pastor Arlindo em contato com o Carlos e eles combinaram tudo. E o pastor Arlindo foi mesmo na ousadia, na coragem, e foi assim que começou a obra, porque nós acreditamos que é importante nós podermos investir na liderança do próprio país, não é, pastor Arlindo? Sim, sim. A gente acredita nisso. Isso é um dado importante para aquilo que é a nossa visão de investir nas pessoas do país, por vários fatores, né? Tem vários fatores que facilita para a gente fazer isso. O primeiro fator é o custo. O custo de enviar um missionário hoje daqui da Europa para a África, o custo é muito alto. Então, o custo que você vai ter com um missionário, você pode ter o custo com
com auxílio para 10 pastores, no mínimo. Isso no mínimo, hoje, em África. Só com o custo você ia ter como missionário lá. Esse missionário não tenta um estilo de vida que tem aqui na Europa. Tem um estilo de vida de África mais, né, contido. Então, primeiro, esse custo. Segundo, que é o seguinte, ele vai chegar em África, Moçambique tem para aí, vou aqui falar mais ou menos, aí, entre 600 e 700 dialetos, que ainda tem muita linguagem tribal. Então, ele vai ter que também se acostumar com isso. Às vezes a gente chega, mesmo as pessoas falando português, eles não entendem o português que nós falamos. Então, é outro dado também que ele ia aprender, ter que assimilar muito a sua fala para que eles pudessem entender. E leva-se também muito tempo para assimilar a cultura de qualquer país. Exatamente, né? que Muito também tempo tem essa questão cultural também. Se não for uma pessoa que já tem aí, está disponível a esse desafio cultural, acaba também sendo muito difícil. Então, um missionário iria gastar muito tempo só para a sua adaptação. E esse tempo que ele adaptação, custos e tudo mais, ou seja, investir numa pessoa da terra, o resultado é muito mais rápido, né? Mas ainda voltando aqui àquela questão da viagem, só um outro dado aqui interessante, é porque a primeira viagem que eu não fui num voo direto. Então, o voo daqui para lá, fiz 3 escalas. Na volta de lá para cá, apareceu uma escala que não estava nos planos. Então, eu embarco em Maputo, e a ideia era para mim ir para Addis Abeba, que era a capital da Etiópia. Só que o voo foi parar no Quênia. Uhum. Então, eu estou vendo lá, né, pelo mapa, lá dentro do avião, o voo está indo para o outro lado. Addis Abeba está para ali, esse voo está indo para Nairobi, direção a Nairobi. Então, logo no princípio, eu pensei, só pode ser que esse avião foi sequestrado e ninguém fala nada aqui, né? Por quê? Porque as informações no avião naquela língua, e não só o inglês, é muito difícil de perceber o inglês daquele pessoal. Então, as informações que dava, você pegava uma palavra e até você saber o que eles estavam falando, você não conseguia. Então, eu pensei assim, só pode ser... Eu não ia para o Quênia. O avião está indo para o Quênia, eu peguei o avião errado. Aí depois... conversando lá com a comissária de bordo, aí ela explicou que o avião ia fazer ali uma ponte e tal, mas ninguém avisa nada, ninguém fala nada. Então aquilo só parou, desceu alguns passageiros como se fosse um autocarro, subiu outros e vamos embora. Eu imagino que esse tipo de viagem num país em que a pessoa nunca esteve, e não é uma viagem de férias, é uma viagem para fazer conexão com líderes locais, para fazer formação deles, para que eles possam conosco começar novas obras, não é? Sim, sim. Ou fazerem fusões, uma fusão de obras que já tinham começado com a MCI. Então, eu imagino que essa primeira viagem, tu tiveste ali muitas surpresas. Tem mais alguma história interessante? Se tem essas surpresas, depois também as condições de muitos lugares, e principalmente a nossa igreja faz missões em lugares que estão esquecidos não só no país em si, mas esquecidos do mundo. Só para você ter ideia, a última viagem que eu fiz agora, inclusive um obreiro aqui da igreja me acompanhou, que foi o irmão Pedro. O Pedro Lourenço é benção. Pedro Lourenço. Agora é aquele que acompanha o pastor Arlindo oficialmente nas viagens a Moçambique. Exatamente. Então, nós estivemos num lugar que nunca tinha pisado lá um missionário. Então, foi até bom para o Pedro mesmo, ele ficou muito feliz de ter ido ali, de como foi a recepção, a vila inteira veio nos receber, né, independente de se eram da igreja ou não, aquilo foi um grande movimento na vila que nós fomos. Das pessoas vieram para poder encontrar com a gente, que era um missionário que foi lá, eles nunca tinham tido missionário. Então, foi uma boa oportunidade de a gente evangelizar, de a gente falar Sim. do evangelho, muitas decisões por Jesus. Então, tem isso, essas experiências que a gente tem nessas viagens que são muito, muito interessantes. Eu me lembro de uma dessas experiências que me contaste quando, no teu regresso, né, numa das viagens,
que tu disseste que estavas a ver que sempre havia uma ronda ali próximo ao lugar em que tu estavas a dormir. Aí no final é que eles te contaram. Conta essa história aí. É assim, a questão de segurança, né? A questão da segurança, mesmo porque os lugares que nós ficamos, só para você ter uma ideia, desde 2015 que eu vou a Moçambique, eu nunca fiquei lá no hotel. A ideia sempre é de ficar junto com os irmãos, junto com o povo, ver essa realidade, e para que eles sintam também que eles fazem parte de uma igreja, que a igreja também faz parte deles. Então, a gente faz que é mesmo um esforço mental, físico. É porque as condições são desfavoráveis, né? O Pedro dá essas informações muito melhor, porque eu já estou acostumado com isso. O Pedro foi a primeira viagem dele, né? Então, nós estávamos lá na casa desse irmão e percebia que quando chegava a noite, aí vinha um grupo de jovens e ficava ali. No outro dia de manhã eu levantava, estavam lá os jovens. Aí eu perguntei ao pastor, olha, esses jovens que vêm aqui todo dia à tarde e depois de manhã eles estão aqui, então eu não vejo onde é que eles estão dormindo. Não, eles não vêm para cá para dormir aqui, eles vêm aqui para fazer a ronda aqui à noite da casa para segurança sua. Sim, porque como tu és uma pessoa da Europa, Sim, então nessas aldeias, nessas vilas, ou seja, é uma pessoa que pode ser visada para um assalto, para um sequestro. Sim. E então tem esse cuidado que eles têm, né, para cuidarem daquelas pessoas que eles hospedam. E realmente é importante a gente entender que Moçambique é um país com muita pobreza. Maputo, que é a capital, tem algum desenvolvimento, mas o restante do país, a gente pode ali perceber realmente muita pobreza, muita dificuldade. E então, para que vocês compreendam melhor como nós fazemos missões em Moçambique desde 2015, na verdade, então, através desses contatos que nós tínhamos, houve algumas pequenas igrejas, né, que se conectaram conosco, se ligaram a nós, e o nosso objetivo foi fortalecer, dar visão a estas igrejas, dar propósito, dar destino, dar apoio, dar uma cobertura espiritual, né, um ministério apostólico mesmo, que o pastor Arlindo começou a fazer ali desde 2015, e através dessas igrejas fortalecidas estamos a plantar novas igrejas. Então, é um trabalho de conectar igrejas que estão fracas conosco, dar uma nova vida a essas igrejas e a partir daí formar novos pastores e começar novas igrejas. Então, só para que você entenda, nós começamos com um grupo, com um pequeno grupo em Maputo e em outras regiões, e o pastor Arlindo vai falar um pouquinho como está distribuído em termos geográficos lá o nosso trabalho em Moçambique. Sim. Essa desse projeto, a nossa primeira intenção é formar os pastores e dar a eles, né, ali um amparo de conhecimento para eles também ensinar os irmãos, dentro da nossa visão. Assim, e por que isso? Porque aquilo que a gente percebeu, os pastores que têm estado conosco, a grande preocupação deles era na manifestação do poder, na oração, e só que ficava um déficit de ensino, né, dessa formação, precisava dessa formação para que não se ficasse só que as pessoas também pudessem crescer no conhecimento da palavra e tudo, e não ficar só à espera nessa manifestação. Sim, de poder e oração. Posso falar aqui um pouquinho? Pode. O que o pastor Arlindo está a passar para nós aqui é que em África, por causa da pobreza, por causa das necessidades diárias que as pessoas enfrentam, normalmente elas têm uma tendência de se voltarem mais para uma pregação de poder, de cura de Deus, de bênção de Deus. E infelizmente muitas igrejas e pastores e missionários que vão para Moçambique entram nesta onda e não saem daí. E a MCI decidiu, nós vamos trabalhar com fundamentos, né, da palavra de Deus. Né? Obrigado aí por esta palavra. Exatamente. Então, e nisso, aí começa
esse trabalho, primeiro, de fortalecer os pastores, no sentido deles conhecerem mais, terem mais conhecimento, né? E dentro daquilo que nós já tínhamos, né? Já tínhamos aqui, não precisava nem inventar a roda mais, a gente já tinha aqui um caminho, já tinha uma visão. É sobre isso que a gente começou. Então, nós começamos primeiro com esse que foi o nosso contato em Maputo, né? Que está conosco até hoje. Ele já tem, para além daquilo que nós temos da visão da igreja, ele também tem um outro conhecimento de um curso teológico que ele fez lá também. E depois está distribuído a nossa igreja nas seguintes regiões: na região da Beira, na região do Chimoio e na região da Zambésia, que aí é uma região muito grande, muito vasta, que vai desde o seu início, próximo ao Chimoio, até a divisa do Malawi. A gente tem aí igrejas espalhadas para alguns lugares. Só que aí, como nós trabalhamos com supervisores locais, porque não tem como, por exemplo, mesmo uma viagem para mim ir a Moçambique e passar lá em todas as regiões, visitando pelo menos aí 50% das igrejas que já há, eu precisaria de quase 2 meses para fazer isso, entre deslocações, ficar um dia em algum lugar. Então só assim, recapitulando, é Maputo, Beira, né? Beira é bem conhecido, o pessoal que faz missões. E que é uma cidade que está praticamente no centro, né? Sim, Maputo, Beira, Chimoio e depois a Zambésia. A Zambésia é muito vasto, é muito a Zambésia é muito grande, sim. Aí, no caso, cada uma dessas regiões tem ali um pastor supervisor e tu fazes a supervisão dessas igrejas fazendo reuniões online com esses supervisores regionais. Exatamente. Aí a gente faz essa reunião com eles. Agora, por exemplo, aí há 15 dias eu fiz uma reunião com todos, mas isso, na semana a gente sempre está a falar, né? Mas aí uma reunião mesmo para alguns detalhes que englobam todos. Aí essas informações a gente passa nessas reuniões que fazemos todos juntos. Mas durante a semana a gente fala com cada um. Então nós temos aqui, vamos aqui só recapitular aqui, temos o Carlos que está em Maputo, aí temos na Beira, que também cuida de outras regiões também, mas que moram na Beira, mas tem as suas missões também, até na Zambésia também eles têm também, mas tem lá o pastor Carlos Jesus e o pastor Xavier. Então esses 2 pastores moram na Beira, e aí esses pastores tem outras igrejas, não só ali na Beira, mas tem outras igrejas que eles cuidam no país, ali na região também da Zambésia. Depois tem o pastor Mário, que está no Chimoio, e que também tem aí várias congregações. E depois, lá já para a divisa do Malawi, nós temos o pastor Bernardo. E aí o pastor Bernardo, para além das igrejas que ele cuida em Moçambique, ele também dá supervisão para 19 igrejas no Malawi. 17, né? 19 igrejas, ok. 19. Tá, muito bom, muito bom. Aí no caso, ou seja, o pastor Arlindo, ele acompanha esses pastores regionais lá de Moçambique, né? E um deles também faz a supervisão do Malawi. Temos igrejas do Malawi, daqui a pouco vamos falar das nossas quantidade de igrejas que nós temos em Moçambique e Malawi. Então o pastor Arlindo tem esse trabalho de cuidar de pastores. Então o pastor Arlindo cuida de pastores que cuidam dos pastores das igrejas locais. E a realidade de Moçambique e Malawi é uma realidade bem diferente da nossa aqui na Europa, né, aqui de Portugal. E quando nós então falamos que plantamos uma igreja ou constituímos uma igreja, a estrutura é bem diferente daquilo que nós chamamos de igreja muitas vezes aqui em Portugal. E é importante entender também que a MCI, ela não selecionou apenas aqueles lugares melhores para começar a igreja, e a MCI não tem uma visão de ter ali apenas igrejas bem posicionadas geograficamente. Pelo contrário, nós queremos pregar o evangelho em todos os lugares paupérrimos, lugares dificílimos. Então, o que acontece é que nós temos igrejas em regiões mesmo com muitas dificuldades, muitos desafios, e então muitas dessas igrejas não têm a configuração daquilo que nós chamamos de igreja aqui na Europa. Ou seja, a estrutura física, onde os irmãos se reúnem, mas daí que entra algo que é lindo, que é a beleza do evangelho.
a igreja não é o prédio onde as pessoas se reúnem. A igreja é a quantidade de pessoas que amam a Jesus e louvam a Jesus ali. Fala um pouquinho dessa realidade diferente, pastor Arlindo. As realidades é um contraste muito, muito grande, né? Uma diferença muito grande. Mas, assim, aquilo que nos liga a eles é exatamente nesse contato, eles entenderem que a gente é uma igreja só, né? O nosso lema de uma só igreja em vários lugares. Então, quando eles olham, mesmo olhando para a nossa realidade, porque acompanham, né? Acompanham a nossa realidade, hoje as redes sociais e os canais que a gente tem aí para comunicação chegam até eles. Então, só pelo prazer de pertencer já é muito... traz para eles uma felicidade muito grande por isso, né, de saber que os irmãos deles aqui da Europa, principalmente, né, que é a igreja mãe que envia os missionários, por pertencer às outras igrejas nossas que temos no Brasil e temos as outras missões que temos. Então, para eles é um prazer muito grande. Mas a realidade é essa. Em muitos lugares a gente chega, não há nem lugar para sentar, por exemplo, não há bancos, não há cadeiras, você tem que sentar no chão. Outros lugares que cresceu muito, aquele pequeno lugar onde é que eles reuniam já não cabe mais as pessoas e tem essa facilidade de fazer as coisas no ar livre. Quando fui a última viagem que fomos com o Pedro, em muitos lugares nós não conseguimos fazer as reuniões dentro dos espaços que havia, porque era muita gente. Só que aí o clima nos ajuda, né? E muitas árvores, geralmente naquelas vilas há muitas árvores e tudo, o pessoal se reúne ali e faz a reunião e é tudo bênção, é tudo festa. Então, tem essa benéfica que as pessoas não estão agarradas a isso, né? Isso não é tão importante para eles, o lugar, o conforto e tudo. O que é importante para eles é essa reunião, esta festa que quando se reúne, essa comunhão é muito interessante. E depois eles têm isso neles mesmos, que é a partilha, né? Então, se a gente vai lá para partilhar a palavra, eles estão muito receptivos a isso, de honrar, uma cultura de honra fora de série, né? Honra a família, honra os pastores, honra os missionários, eles têm uma cultura de honra muito, muito, muito boa. Então, quando se chega lá, a gente depois de 2 dias que você está ali, você não percebe mais as dificuldades nem nada. Isso é tão importante, você está ali nessa comunhão e tal, que essas dificuldades passam-se de lado. Sim. Mas a realidade é muito diferente. Há igrejas que a cobertura é de palha, que hoje uma igreja lá, a igreja boa é aquela daquelas chapas de zinco. Quem tem chapas de zinco é a igreja. A igreja que conseguiu comprar algumas cadeiras, então né? E nenhuma igreja que você chega lá, o som, por exemplo, nenhuma igreja, o som é um som fixo que fica na igreja e as cadeiras. Geralmente, depois que termina o culto, vamos levar isso tudo para ou uma casa que fica trancada lá e fica gente, mas na igreja não fica nada, eles tiram tudo para que ninguém venha depois retirar dali. Até mesmo, às vezes, em lugares que a igreja é um pouco afastada, já houve casos de tirar as chapas de cima, do teto. Para não ser roubado. Tem aqui, umas 2 semanas, mais ou menos, que teve um relato de uma das nossas igrejas que tiraram lá umas 10 chapas de cima. Graças a Deus a gente já conseguiu, já... Houve vezes que nós também tivemos que enviar ajuda financeira, né? Por causa de lá tem muita tempestade, é isso? Exatamente. Na rota, né? Moçambique está na rota de grandes tempestades, grandes vendavais, está nessa rota. Principalmente a área onde nós estamos, a área da Beira, essa região que compreende isso aí. Está nessa rota de muitos vendavais, nessa faixa aí de janeiro, fevereiro. Agora, muita chuva, muito vento nessa região. E quando alguma igreja nossa sofre lá, a gente tem que socorrer daqui. Sempre tem que socorrer. Assim, a gente tem um socorro, podemos dizer assim, que a gente manda periodicamente para esses pastores que são supervisores, para eles poderem ter tempo para fazer a obra. Mas, em muitas ocasiões, nós tivemos que ajudar a igreja, no sentido de ajudar as pessoas mesmo da igreja. É importante também esse dado aí falando sobre ajuda, porque, por exemplo, a última vez que eu fui agora com o irmão Pedro, nós fizemos um trabalho
também humanitário nesse sentido, de distribuir, né? A gente conseguiu fazer uma grande campanha, nós distribuímos, abençoamos lá muitas famílias, e a gente chegou a comprar, né, tipo assim, para uma região, nós chegamos a comprar até 2 toneladas de arroz, por exemplo, que é 2 toneladas? só para uma região, mas nós conseguimos fazer um trabalho muito, muito interessante. E conseguimos fazer essa distribuição. Houve uma coisa interessante com essa distribuição. Nós chegamos em uma vila e fomos numa mercearia da vila. Aí fomos lá para poder fazer uma compra, e da ideia era de abençoar os irmãos da igreja e tal. E era a penúltima região que nós estávamos indo. Então chegamos lá na mercearia do senhor e para perguntar para ele se ele tinha lá os produtos que a gente queria, porque a gente também faz isso, compramos sempre lá para abençoar também aquela vila onde nós vamos, né? E aí falamos para ele que nós queríamos 20 sacos de arroz, e cada saco de arroz vem 20 quilos, e a gente falou para ele que queríamos 20 sacos de arroz e uma quantidade de óleo. Depois a massa toda que ele tinha lá, a gente comprou a massa toda que ele tinha. Se os irmãos do Brasil estiverem ouvindo e ouvindo nosso podcast, a massa lá é o macarrão, eu sei. E aí o que acontece? Aí o senhor foi lá ver o estoque que ele tinha, e chegou e falou para nós: só posso vender para vocês 18 sacos de arroz. Mas o senhor não tem os 20 sacos? Não, eu tenho 20 sacos de arroz. Mas só que assim, se vocês vão levar esse arroz e vocês vão distribuir esse arroz para as pessoas que estão lá na vossa comunidade. Então a nossa vila vai ficar sem arroz. E aqui eu tenho uma semana para chegar aqui o novo caminhão para nos abastecer. Então eu não posso fazer isso, deixar depois meus clientes, outros clientes, sem arroz. Então eu só posso vender para vocês 18. Achei isso interessante. Para vocês verem, né, até as dificuldades que a gente encontra nessas regiões. E é assim, a gente tem feito esse trabalho, ajudado na medida do possível. E lá mesmo as pessoas da igreja, os pastores, são poucas pessoas que têm meio de transporte, né? Inclusive até se alguém tiver uma bicicleta para transporte, nessas regiões mais pobres, realmente já é uma coisa boa, né? Ter uma bicicleta. Já sim. Nós fizemos um trabalho desse, certa época, com uma parceria com uma irmã. Ela nos abençoou. Essa irmã morou em Moçambique um tempo. Ela é irmã Kátia? Sim. Irmã Kátia, ela morou em Moçambique um tempo, e por questões do trabalho do esposo, ela morou lá esse tempo. E depois ela conseguiu uma parceria com uma fábrica de bicicletas e uma outra associação, e ela nos doou, naquela época, muitas bicicletas. E essas bicicletas acabou ajudando muito na obra. Que aí nós distribuímos as bicicletas para os supervisores, e eles distribuíram as bicicletas para aqueles pastores que não tinham como locomover de um lado para o outro. Na época eu não tenho aqui os dados mesmo completos, mas nós distribuímos aí entre 50 a 70 bicicletas. Que nós 50 a 70 bicicletas, que bom. Eu sei que para eles isso é um motivo de muita alegria. Sim. É um presentão, né? Pois é, graças a Deus. Tudo que nós damos para Moçambique e para Malawi realmente é importante, porque eles precisam, né? Uhum. E em relação, então, à quantidade de igrejas, então, que estão conectadas conosco, né, que fazem parte do nosso ministério, são quantas igrejas, né? Já vocês sabendo como que funciona essas igrejas, qual a configuração de uma igreja em Moçambique e Malawi, são quantas igrejas em cada país? Sim. Hoje, os dados que eu tenho aqui, nós temos hoje um total de igrejas, né? Deixa eu só... Entre Moçambique, nós temos hoje por volta de 67 igrejas distribuídas nessas regiões. 67 igrejas. Entre esses pastores, e todos que estão numa região, eles cuidam, né, de outros pastores que cuidam dessas igrejas. E aí esses pastores supervisores supervisionam aquela região e te passam essas informações, quantidade de igrejas que já estão, quantidade de pessoas, eles vão passando. 67 em Moçambique, em Malawi? 19 em Malawi. 19 em Malawi. Então, ou seja, só nessa tua supervisão são, fazer as contas aqui, são 86 igrejas que perfazem quantas pessoas que frequentam ali, mais ou menos?
Hoje, por volta de 5.400 pessoas. 5.400 pessoas em 86 igrejas. em 86 ajuntamento ali de pessoas e Sim. igrejas. Que bom, graças a Deus. Isso hoje, né, esses dados que eu tenho é de 2023, mas eu já tenho certeza que já cresceu mais. Porque, e cresce muito porque, assim, um pastor hoje em Moçambique, que está lá o tempo inteiro, ele cuida desses pastores e tudo, mas por ele estar o tempo inteiro, o trabalho dele é diário. Então, ele vai visitar as pessoas, ele vai evangelizar as pessoas, ele tira um dia para evangelizar, por exemplo. Então, ele vai nas casas, ele vai parar as pessoas na rua e tudo mais, tal, e vai ganhando essas pessoas para Cristo. E vai trazendo também essas pessoas para a reunião que ele vai fazer na igreja, então faz como se fosse um arrastão, e vai e leva as pessoas para a igreja. Então, é muito interessante o trabalho de evangelismo que eles fazem, né? Então, eles têm essa facilidade de evangelizar e de ganhar as pessoas, é uma outra realidade. Sim, que bom. E como nós tínhamos falado sobre viagens missionárias de curta duração, você que tem interesse, você também pode se candidatar para fazer uma viagem de curta duração na companhia do pastor Arlindo Gomes. Uma vez ao ano ele faz uma viagem, ele organiza uma viagem para Moçambique. E se você tiver interesse, você pode acompanhá-lo nesta viagem e conhecer um pouco da realidade de Moçambique. E nós sabemos que isso faz muito bem para a fé de um cristão que sai da realidade, né, de Brasil, realidade de Portugal, realidade de Europa, e vai conhecer como que uma pessoa serve a Deus numa realidade tão diferente como a de Moçambique, e que há diferenças, inclusive, entre as regiões, né? Sim, as regiões é muito diferente. Por exemplo, a região que está ali aos arredores de Maputo está muito diferente das arredores de Beira. Tem uma diferença muito grande. E depois também, porque como é um país desenvolvido pós-tribos, né? Então tem muito isso ainda. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, só para você ter ideia, dessas diferenças culturais dentro do próprio país. Eu conheci um casal, por exemplo, que a esposa não sabia falar o dialeto do marido. Eles se comunicavam em português e cada um veio de regiões diferentes, conheceram em Maputo. Então, da região que ela veio, ele não falava o dialeto que ela falava lá. E ele não conseguia falar o dialeto. É lógico que, além da língua portuguesa, existe uma língua também universal que eles falam lá, que é o Sena. Os livros, bíblias em cena, e tudo isso aí, essas línguas são fáceis para eles se comunicar no país todo. Mas, mesmo assim, a cada região temos essa dificuldade. Então, você que deseja fazer parte de uma viagem de curta duração, são 7 dias, pastor Arlindo? 7 ou 10? O ideal é separar 10 dias para ir a Moçambique, né? É por causa das viagens distantes, as viagens dentro longas do país viagens internamente. Internas são longas. Mas a minha ideia é de quando levar um grupo de pessoas como missionários, aí levo eles nos lugares que há bases, né? Que chega, por exemplo, na Beira, e aí desenvolver um trabalho nas igrejas de Beira, depois, se formos a Zambésia, vamos só em um ponto só para desenvolver um trabalho, e aí trazer os pastores, principalmente, nesses lugares. Nós fizemos um trabalho assim, da última vez que fomos, que o Pedro foi comigo, ele tinha disponibilidade para nós rodarmos o país, e acabamos indo nas outras regiões. Mas o principal trabalho que nós fizemos com os pastores aí foi de seminários na Beira. E aí fizemos os seminários na Beira, e tanto eu quanto ele ministramos lá para os irmãos, e foi muito bênção, a gente conseguiu. Que bom. E lá é muito importante também fazermos a doação de Bíblias, né? Porque eles precisam muito de Bíblia. E para quem não conhece também a realidade de Moçambique, o sistema educacional, né? Ou seja, a educação, as escolas que o Estado oferece para as pessoas é muito fraco, né? Então, há uma população, há uma geração que foi muito mal instruída ou muito a instrução que receberam foi muito debilitada, muito fraca e tudo. Então, o desafio é duplo, porque você vai ensinar o evangelho, mas você percebe que algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade de aprendizado por causa do sistema educacional, né? Exatamente.
Até nessa da distribuição da Bíblia, por exemplo, né? Aqui, se a gente fosse distribuir a Bíblia, a gente pegava as Bíblias e distribuía aí para todas as pessoas. No caso de Moçambique, primeiro a gente tem que saber quem sabe ler para você dar a Bíblia para ele. Se o retorno que você quer, que aquela pessoa estude mesmo a Bíblia, né? Ela estude a Bíblia e aprenda e tal. Não, temos que saber primeiro se ele sabe ler para depois a gente dar a Bíblia. Foi um choque para mim também isso. Nós já levamos aí umas quantidades de Bíblias. E quando chegou lá na hora da distribuição, foi novidade para mim, né? Foi aí que eu tive a minha primeira experiência com essa realidade, né, de educação, foi quando foram distribuir as Bíblias. Não, assim, nós não podemos distribuir a Bíblia assim, a gente precisa saber primeiro quem é que lê, mesmo na família, por exemplo, na família, para a gente poder distribuir as Bíblias. E algumas regiões lá, coisa tão séria, que eu sempre converso com o pastor Arlindo sobre essas dificuldades. Eu lembro-me da primeira viagem que o pastor Arlindo fez, e o pastor Arlindo mostrou para as pessoas o Fundamentos da Fé, o livro Fundamentos da Fé. E, por favor, pega o livro Fundamentos da Fé aqui, pastor Arlindo, por favor. E para quem não conhece, para quem está acompanhando esse podcast e não conhece, este livro, o Fundamentos da Fé, são 8 lições básicas que são alicerce para a caminhada com Cristo. Então, esse livro, Fundamentos da Fé, nós damos essas lições, essas 8 lições para todos os novos convertidos, não é? E todas as pessoas que começam a fazer parte da MCI, para que possam realmente alinhar a visão doutrinária com a nossa. E eu lembro que o pastor Arlindo, na viagem que fez, né, ele mostrou Fundamentos da Fé, ou seja, que são lições básicas da vida cristã, coisas mesmo bem simples. E na época, os pastores olharam lá para o livro e falaram assim: uau, esse livro vai ser ótimo para nós darmos aqui um seminário, escola bíblica para formação de pastores. Sim, e eles pensaram que era um livro para formação de pastores, não é isso? Exatamente. Não, e fazem isso ainda com esse livro. Ainda fazem com esse livro formação de pastores. Uau! Formam obreiros com o livro do Fundamentos da Fé. E, de certa forma, eles entenderam o seguinte, que essas lições que há no Fundamentos da Fé, com uma pessoa instruída, que acaba tendo essa capacidade para ensinar as pessoas, ele consegue fazer que na igreja, ele consegue fortalecer a igreja muito só com os fundamentos da fé. É muito interessante. Ou seja... E tem outra coisa muito interessante, a linguagem do Fundamento da Fé é uma linguagem simples, de um acesso muito, muito, muito prática, e é simples a linguagem, de fácil entendimento. Então, é uma forma muito boa para esses pastores estarem capacitados para ensinar os crentes. Então, uma igreja hoje que o pastor já conseguiu ministrar os Fundamentos da Fé para os crentes, porque há essa dificuldade lá de fazer como nós fazemos aqui. Nós fazemos o Fundamentos aqui, cada pessoa pega uma pessoa para discipular. Uma a uma. Aqui fazemos uma a uma. Essa dificuldade, por conta disso mesmo, nem toda gente consegue ler o Fundamentos da Fé. E não tem um preparo para isso. Então, o pastor junta as pessoas e faz com eles, mas no sentido já de dando um curso, não é nem... Para eles liderarem. Para eles liderarem outras pessoas já. Então, isso tem feito... E por isso a gente vê que o evangelho é simples, né? O evangelho é simples, muitas vezes complicamos. Imagina o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Muitas vezes Paulo ficava apenas 3 meses numa cidade, plantava uma igreja e saía. Quem que ele deixava para liderar a igreja, né? Alguém que ele formou nesses 3 meses. Ele formou bem rápido, não é? E realmente, agora, como nós temos esse ministério apostólico, que nós realmente acompanhamos, damos visão, damos direção, então é assim que nós mantemos ali tudo alinhado doutrinariamente, né? Nós temos um cuidado doutrinário, porque em África facilmente as pessoas podem se desviar da doutrina por causa de outras influências, né? Eu não sei se o pastor Arlindo lá já teve experiências relacionadas ali ao ocultismo, outras coisas, e a gente sempre realmente ensina a palavra protegendo a igreja de desvios em todas as áreas e nesta área também. Você já teve experiência assim nesta área assim de ver situações realmente próprias ali de Moçambique nesta área? Sim, essa é uma questão da África, mas nós vamos falar aqui só mesmo aqui de Moçambique. Há outra realidade também já para Malawi, enfim. Mas, só para você ter ideia,
essa questão da manifestação espiritual é muito forte. Ela é muito forte. Mas assim, eu penso que aquilo que está oculto é mais difícil de lidar com aquilo que se manifesta, né? Porque lá há manifestações, muitas manifestações. Então, quando se manifesta, é fácil. A gente já tem aqui o nome de Jesus, a gente fala, sai em nome de Jesus, e está resolvido o problema aqui. Mas quando está muito oculto, se torna mais, talvez, difícil. Você precisa ter uma percepção espiritual, precisa de entender muita coisa para você lidar com isso. Mas quando se manifesta, no meu caso, acho que seja mais fácil. Mas já aconteceu algumas coisas curiosas. Eu vou contar só uma delas aqui para a gente ver ao nível. Certa vez eu andava nas ruas da cidade lá com o pastor, e nós fomos andando na rua ali, os dois conversando e tudo mais, porque a gente ia até na paragem do autocarro, na paragem do ônibus, para irmos para a capital. E aí, um grupo de pessoas ia na nossa frente, aí, tipo, aí umas 5 pessoas estavam na nossa frente, andando na rua também. E nós vamos ali conversando e tal, e tal. E eu vi que as pessoas sumiram. Mas não vi essas pessoas, não entraram em lugar nenhum. Não há ruas aqui para elas poderem. Era uma rua direta, não vi onde é que as pessoas entraram. Não havia um café, não havia nada que elas podiam entrar. Não via elas entrando numa casa. Nós estávamos indo conversando, mas eu estava concentrado aí na rua que as pessoas estavam indo. E eu falei, pastor, as pessoas que estavam na nossa frente, eu não vi por onde é que elas entraram. Não foi. Eu falei assim, não, pastor, mas aquilo não era pessoas. Eu, não, como não era pessoas na nossa frente? Ele disse, não, aquilo é para nos intimidar. Mas eu já estava aqui a orar e por isso que desapareceram e tudo. Mas aquilo era para nos intimidar. Eu falei, uau! Onde eu fui meter? Mas é dessa forma, coisas assim acontecem. Pronto, manifestações. Então as pessoas chegam para a igreja, muitas delas precisam de uma experiência de libertação. De libertação. E logo depois da libertação, fundamentos da fé. E depois as hierarquias familiares, daquelas pessoas que são os anciãos. Então, por exemplo, eu fui numa vila, foi em 2016, que eu estive numa vila, uma vila próxima a um lugar que chama Yamantana. Eu estive lá com um pastor nessa vila. Então, para mim entrar na vila, eu tive que ir primeiro, conversar com o ancião da vila, e aí conversar com ele e tudo tal, aquilo que eu ia fazer, que eu ia falar e tudo, porque ele não queria fazer com que as pessoas dali da vila, né, tipo assim, ele perder a autoridade naquelas pessoas. Então eu tive que conversar com esse ancião, que na verdade ele fazia mais coisa do que o ancião faz, né, mas pronto, não é o caso, mas ele controlava aquilo tudo. Então eu tive que ir lá, falar para ele o que eu ia falar e assim por diante. Então essa questão e depois via-se que ele controlava aquilo tudo no mundo espiritual, que ele controlava tudo lá. Espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Essas manifestações. Tinha um controle. Tudo aqui. O desafio de Moçambique, irmãos e irmãs, é um desafio grande. Temos que orar, né, pastor Arlindo, pastor Eliane, e orar por Moçambique é um desafio grande. E eu penso que para o futuro da obra do nosso ministério lá em Moçambique e Malawi, eu penso que passa por nós criarmos bases fortes em cada região, porque como o pastor Arlindo já explicou aqui, vocês ouviram, o nosso ministério está a se expandir para as regiões fora das grandes cidades. Então não tem como o pastor Arlindo ou a equipa que faz a viagem de curta duração, não tem como visitar cada uma dessas aldeias. O que nós temos então é que criar uma base forte em Maputo, uma base na Beira e Zambésia. Sim. E a outra região? E Chimoio. Criarmos ali alguma base para quando as equipas missionárias fizerem a viagem e lá chegarem, essas pessoas que estão mais distantes possam vir para esta base para receberem a ministração, a oração e todo esse acompanhamento. Então é um desafio financeiro, né, para podermos comprar locais, para fazermos essas bases, construirmos esta base. Hoje eu penso que é o maior desafio nosso,
para nós darmos formação para os líderes de cada uma dessas igrejas que estão distantes. Porque não há condições de ir em cada aldeia e dar uma formação em cada igreja. Temos que trazer para perto os pastores dessas igrejas distantes e aproveitarmos da equipa da viagem de curta duração, dar uma formação ali de 7 dias, nos 7 dias dar uma formação ali de 3 dias, por exemplo, e mandarem eles empoderados para suas cidades, para suas aldeias e vilas ali. Então vamos orar por isso, né, pastor Arlindo? O projeto é grande. Sim, só queria deixar aqui né, talvez um apelo às pessoas que estão nos acompanhando, principalmente os da MCI. No caso dos Fundamentos da Fé, você pode fazer um investimento doando um Fundamentos da Fé para a gente doar para uma pessoa lá, para um pastor, tal. Bíblias, nesse caso. Eu tenho um contato na Sociedade Bíblica Portuguesa, que nós conversamos a respeito porque a Sociedade Bíblica de Moçambique trabalha com a Sociedade Bíblica Portuguesa. Então, as Bíblias são impressas aqui em Portugal, as Bíblias que vão para lá. Então, eu já fiz um contato com ele numa possibilidade de ele já me entregar as Bíblias lá, e dentro da língua sena, que é a mais falada no país. Então, estamos aí com esse projeto para ver se a gente consegue levar uma boa quantidade de Bíblia para essa distribuição lá. Então, eu já coloco um desafio aqui também para ti, pastor Arlindo, traduzir o Fundamentos da Fé para o Sena. Para o Sena, sim, exatamente. Também é um desafio bom. Nós já traduzimos o Fundamentos da Fé para o crioulo, né? Agora seria bom traduzir para o Sena. Nós temos o quê? Crioulo, inglês, português, espanhol, isso? Inglês, espanhol, nepalês. Sim. Sim. Muito bem. Muito bom, muito bom. Algumas pessoas não sabem, né, que nós temos o Fundamentos da Fé traduzido para essas línguas todas. E se você conhece algum nepalês, aqui em Lisboa agora está cheio. E você quiser dar um Fundamentos da Fé, nós temos nesta língua também. E obrigado, pastor Arlindo, por esse tempo aqui de conversa muito agradável. E nós acreditamos que é importante as pessoas terem conhecimento daquilo que a MCI faz, né? A MCI faz missões e estamos a fazer missões com ousadia, com coragem e realmente fazendo na medida que Deus vai nos dando recursos e possibilidades, condições, nós vamos fazendo e vamos ampliando o ministério. O desafio maior para Moçambique, comprarmos os terrenos, e lá é barato, né? O terreno custa o quê, mais ou menos? Assim, se formos comprar os terrenos em capitais, aí já sabe como que funciona. Maputo já é caro. Maputo é caro, Beira é caro, mas necessariamente as bases não precisam ser nesses mas mesmo se fosse na Beira, o que seria um bom terreno? Na Beira, um bom terreno custaria por volta de 5.000 euros. 5.000 euros um bom terreno, muito caro. Não, para a realidade lá é muito caro. Para a realidade de lá é muito caro. Sim, mas nós temos condições para acreditar que Deus vai nos dar isto e é isso. Vamos orar, então? Sim. Faça oração aí para Moçambique e Malawi. Amém. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse tempo de podcast. Agradecemos o Senhor pelas vidas, Senhor, que está sendo alcançadas por Ele, por aqueles irmãos que estão sendo motivados, Senhor, às missões, por conta dos testemunhos que estamos a dar aqui. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de o Senhor nos levar a estas nações, para lugares que para muitas pessoas podem ser difíceis, mas nós abraçamos essa causa e sabemos que o Senhor está conosco e sabemos do êxito que já estamos a ter e vamos ter ainda mais com os projetos que nós temos para esses lugares, porque o nosso único interesse é que o reino do Senhor cresça, o nome do Senhor seja glorificado também nessas nações e mais dando a oportunidade dessas pessoas de conhecer o Evangelho, de capacitar esses pastores para que eles possam, Senhor, fazer a sua obra mais capacitados de conhecimento da Tua Palavra. Senhor, nós glorificamos o Teu nome aqui e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a direção certa, as palavras certas, a direção para que possamos mais e mais fazer com que esse trabalho cresça no Malawi, em Moçambique, que possamos alcançar muitas vidas através das missões que nós fazemos. Senhor, eu agradeço, Senhor, pelas vidas que têm contribuído, Senhor, para esta obra, daqueles que vão ser impactados também com essas missões, que vão contribuir com a obra do Senhor, seja com oração, seja indo, seja patrocinando, Senhor, os trabalhos que nós fazemos. Nós agradecemos ao Senhor, na certeza que nós vamos ter muitas vitórias no nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado, pastor Arlindo, por esse tempo precioso. E eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês que têm nos honrado com apoio a esse podcast, né? Temos aqui aqui temos jovens, aqui há jovens e temos o Vida Excelente. Então, aqui há jovens com muitos episódios. Se você não assistiu os episódios Aqui há Jovens, eu recomendo. São episódios maravilhosos e temos os episódios Vida Excelente, né, nos quais eu participo. Então, é importante, né, se você não assistiu alguns podcasts, assista, porque tudo fazemos para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para que a sua vida seja abençoada. Então, ore por nós, ore por esse projeto, ore pela MCI, e através de Portugal temos alcançado algumas nações de África. Hoje recebemos aqui o pastor Arlindo Gomes, mas vamos receber outros pastores nossos que acompanham projetos em outros países de África. Então deixa aqui um grande abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Manda um abraço aí para o pessoal, pastor Arlindo. Um grande abraço aí para todos que acompanham aqui o nosso canal, aqui para os podcasts, e que realmente você seja aí abençoado com tudo aquilo que nós vamos te informando aqui, que esse é o nosso desejo, de passar essas informações. Muito obrigado aí por ter a paciência de me ouvir, e que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Grande abraço, valeu! Força aí!